Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Passando aqui para te desejar uma ótima quinta-feira abençoada por Jesus Cristo. Que essa sexta-feira seja maravilhosa, meditando na palavra de Deus. E vamos dar continuidade no devocional Café com Deus. Deixa eu só fixar o comentário aqui, o título do devocional. Aí. Graça e paz a quem está aqui conosco, Eliabe, paz de Deus, meu irmão, te abençoe. Ana Paula, Deus abençoe, seja bem-vinda. Dardo, meu querido, como você tá, meu querido? Deus abençoe. E bora lá. Vamos dar continuidade em João 11, né? Aqui fala do final, nós passamos essa semana falando de um milagre, do último milagre de Jesus, que é quando ele ressuscita Lázaro. E onde entendemos o significado desse milagre. Lembrem-se, todo milagre que Jesus fez tem um propósito, tem um significado. E assim isso acontece na nossa vida até hoje. Todo milagre tem um propósito na nossa vida. O milagre, ele não é à toa, Deus não faz à toa. Não é pra gente se gloriar, falar Deus fez na minha vida. Não, tem um propósito. Tem um porquê Deus opera um milagre na nossa vida. Só que a gente tem que estar em íntima comunhão, intimidade com Deus para poder entender qual é o propósito daquele milagre. João, esses milagres, ele não traz como um milagre, o termo milagre, mas sim sinais. Sinais miraculosos. Sinais para quê? Para que nós tenhamos atenção. Então todo milagre que Deus supera na nossa vida é um sinal para que nós tenhamos atenção no que Ele quer nos dizer. Todo milagre, eu aprendi isso um dia com um professor e hoje pastor nosso, o Bruno Leão, que ele falou assim, isso marcou muito a minha vida. Todo milagre vem em seguida de um convite. Todo milagre vem em seguida um convite. Então entenda o convite que vem no milagre. Então, através desse milagre, desse milagre que Jesus fez, ele mostrou algo. Ele mostrou algo para nós e nós entendemos isso ontem. E no decorrer aqui dessa última período que nós vamos trabalhar, vamos entender mais alguns pontos. Mas antes vamos começar com uma oração. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Se puder, claro, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, por tudo que o Senhor nos tem dado, por esse presente dia, por tudo que o Senhor nos tem dado. Mesmo não sendo digno nem merecedor, mas a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia nos alcançou. Pai, te agradecemos por tudo, por tudo. Não temos o que pedir, Senhor, porque a tua graça nos basta. A tua graça já nos basta, Senhor. E o que recebemos demais é a sua benevolência, é o seu amor. Então te agradecemos por tudo, Senhor. E te pedimos que continue nos guardando, nos fortalecendo na fé. Nos ajude a perseverar até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nessa perícope final, esse milagre que Jesus fez de ressuscitar Lázaro causou um alarde na região. Todo mundo ficou sabendo. Uns creram em Jesus e outros não creram em Jesus. Se você ler essa última parte, que é do versículo 45 até o final, que é o versículo 57, você vai entender. Alguns creram em Jesus quando viram Lázaro sendo ressuscitado. Outros não creram.
Os que creram em Jesus provavelmente seguiram Jesus. Os que não creram foram até o sinédrio, até os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os homens da lei, e caguetaram, que nem nós dizemos em São Paulo, deram com a língua nos dentes. E eles ficaram muito irados e começaram a armar plano. Nós precisamos dar um jeito de calar Jesus Cristo, porque olha só o tanto de sinais, de milagres miraculosos que esse homem está fazendo. Se nós continuar a deixar, muitos vão crer nele. Então eles pensaram, então muitos vão crer nele, vai causar um alvoroço, os romanos vão se rebelar contra nós. Quando fala nós, ele não está falando do povo judaico, mas está falando da sua posição. Aqui é o dos fariseus falando das suas posições, porque eles viviam numa posição de status. Eles eram os homens mais grandes, né? Eu costumo dizer que o Sinédrio era o STJ, né? O Supremo Tribunal dos Judeus. Então eles ocupavam esse cargo e eles não queriam perder esse cargo. Então eles começam a armar planos para pegar Jesus, prender Jesus, alguma coisa para acabar com a história de Jesus, para acabar com aquilo, para dar um fim, para que Jesus morresse. Eles estavam planejando já isso. E a gente sabe o final da história. E a ponto de Jesus ele não andar mais publicamente entre os judeus. Ele vai para uma outra terra chamada Efraim e fica por lá. E quando chega aqui, o capítulo final aqui, fala que está chegando próximo à festa da Páscoa, da Pechat. Então eles ficam ali meio que esperando. Será que ele vai vir? Será que ele vai aparecer? Porque eles querem pegar Jesus. Querem pegar Jesus. Só para vocês entenderem a situação que estava, o contexto que estava Jesus. Só que Jesus não se importava, porque o que ele queria era cumprir a missão do Pai. O Pai o enviou para uma missão. E é interessante que é o texto que eu deixei em destaque. Quando Deus tem uma missão, quando Deus tem um propósito na nossa vida, e a maioria dessa missão, desse propósito, é para contribuir para o reino, não é para bem material, não é para que eu tenha carro, casa, dinheiro, não, é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que o reino de Deus seja ampliado. É para que a palavra de Deus, o evangelho, seja anunciado. Esse é o propósito. O propósito de Deus é esse. É levar a palavra a todos. E quando Deus tem esse propósito na nossa vida, nos chama. Quando Deus nos chama, nós vimos antes que Deus chamou Lázaro. Lázaro, saia para fora. E quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós entendemos. Quando nós ouvimos os chamados de Jesus, nós às vezes executamos e a seguimos. Então, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida de anunciar o Evangelho, falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, Deus, ele pode até usar daquele que não crê. Vou repetir, quando Deus tem um chamado, tem um propósito, tem uma missão, algo tem que se cumprir, Deus pode usar até daquele que não crê. Mas David, como assim? Sim, Deus fez uma jumenta falar. Deus fez uma jumenta falar. Então, Deus ele pode usar daquele que não crê. Deus pode usar de qualquer um. Deus pode usar do próprio Satanás para cumprir os propósitos dele. Porque olha só o que fala. Eu expliquei todo esse contexto da perícope final, né, dos fariseus armando coisa, porque eles estavam com medo que Jesus crescesse tanto, que eles perderiam essa posição e secundariamente o povo judeu sofreria, não pereceria, como aconteceu na história dos Macabeus. Então eles falaram assim, vamos acabar com Jesus, que é um revolucionário na cabeça deles, é um revolucionário, e nós vamos manter a nossa paz com Roma, fretando com Roma, e vamos manter a nossa posição. Eles estavam mais preocupados com o ego, com quem ele era, com quem eles eram. E para trazer o contexto, olha só que fala no versículo 49.
Então um deles, chamado Caifás, naquele ano era sumo sacerdote. Olha só, o sistema religioso judaico estava tão corrompido pelo homem, que naquele ano quem exercia o sumo sacerdote era Caifás. Não só Caifás, como o seu sogro Anás. Então, ou seja, o sistema estava tão corrompido que, além de ter um ano, ou seja, era um mandato de Caifás, existia 2 sumos sacerdotes. Isso por que eu falo que está corrompido? Porque só existe um. Desde quando instituiu isso a Moisés lá no deserto, era só um sumo sacerdote. Só poderia ter um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era vitalício, não era anual. Se ele era sumo sacerdote, ele era sumo sacerdote desde a hora que começou até a hora que morreu. Só assumiria um sucessor, que seria seu filho, depois que esse morresse, e assim foi até chegar. Mas o sistema aqui estava tão corrompido que o sacerdócio aqui, havia 2 sumos sacerdotes. E além de 2, era um período, um mandato de um ano. Para você ver que como que eles estavam preocupados. Porque o que importava para eles não era mais o que Deus estava falando. É por isso, quem está acompanhando esse devocional desde o começo, nós abordamos, o pastor Cris estava aqui conosco, nós abordamos por que Deus clama no deserto, a voz do que clama no deserto, que era João Batista. A voz era de Deus em João Batista. Por quê? Porque o sistema, o sinédrio, o templo estava corrompido. Então, só para trazer esse contexto. Então ele pega e fala assim, naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Caifás, ele era um saduceu. Saduceu é ignorante, é arrogante. Então, nada sabeis era uma grosseria. Tipo, cala a boca, vocês não sabem de nada. Era mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele pega e fala assim no versículo 50. Não sabeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Eu vou ler na NA, que traz um pouco mais de sentido. Ele fala o seguinte: nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação? Olha só o que Caifás fala. Caifás não cria em Jesus, não acreditava em Jesus, ele queria a cabeça de Jesus, ele queria matar Jesus. Mas ele fala, não é melhor que morra um homem para que toda a nação não pereça? Isso é tão lindo porque Caifás, mesmo nesse momento, pensando no seu ego e secundariamente pensando no povo perecer, né? E isso não mudou muita coisa porque o povo pereceu no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém. Mas ele, pensando em si mesmo, ele profetiza uma coisa que é uma verdade. É melhor que um homem morra para que toda a humanidade, aqui ele fala todo o povo, que é o povo dele, né? Mas é uma verdade. É melhor que um homem morra, Jesus Cristo, para que toda a humanidade, para que todos não pereçam. E foi isso que aconteceu. Esse era o propósito, esse era o plano de Deus. Jesus morrer na cruz para que todos viessem a ter vida eterna. Então Deus pode usar até daquele que não crê. Deus pode usar até daquele que não crê. Caifás não fazia ideia do que estava falando, mas ele mesmo profetizou da morte de Cristo, salvaria não só os judeus, como aqueles que estavam espalhados, chegando até nós que somos gentios. O povo literal pereceu no ano 70, mas aqueles que estavam em Cristo, os convertidos que creram, beberam da fonte da água de Cristo, provaram da vida eterna, não pereceram. Então Deus pode usar até daquele que não crê.
Deus pode falar até na boca daquele que não crê, até na boca daquele que blasfema, para mostrar qual é o propósito dele. E aqui Deus usou Caifás, um saduceu ignorante, religioso, que estava preocupado com o seu ego. Mas Deus falou na boca dele: é melhor que um homem morra do que toda a nação pereça. E foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele morreu para que eu e você não perecesse no inferno. Graça e paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Fique com Deus e leve essa mensagem. Graça e paz.